Olá, tudo bem? Você está pensando em comprar um imóvel, mas não sabe nem por onde começar? Quanto dinheiro você tem? Que região você quer morar? Em que cidade você quer morar? É sobre tudo isso que eu converso agora com o Luiz Calado, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, do IBEF. Tudo bem, Calado? Tudo ótimo, Anny. Calado, eu trouxe você aqui para você... Você pontuou uns 7 pontos. Você organizou esse esquema de por onde começar a comprar imóvel em 7 pontos, é isso? Isso, eu elenquei e depois de conversar com vários aí postulantes compradores de imóveis, eu detectei assim 7 pontos onde eu percebo que as pessoas continuam falhando. Patinam. Né? Patinam. Então, por exemplo... Ponto número 1. Ponto número 1 é saber quanto você deseja gastar. Quanto deseja gastar. Mas isso não é meio óbvio, Calado? Quer dizer, o cara tem 100 mil reais, é isso. Não, não é. Muitas pessoas financiam um imóvel. Então, saber antes quanto você quer gastar evita que você compre algo fora do seu orçamento. Entendi. Né? Eu brinco um pouco com a pessoa que vai comprar o automóvel. Né? Você vai numa concessionária de automóvel, se você não tem muito claro quanto você quer gastar, você sai com o toque de linha. É verdade, sai com Mustang. Isso. Não pode. E a compra de imóvel, ela é muito emocional. Tá? Então, o primeiro ponto é saiba quanto você deseja gastar. Perfeito. Segundo ponto? Segundo ponto é você tentar simular um financiamento. Ótimo. Tá? Isso é fácil de fazer? É pelos bancos? Como é que é? Sim, tem muitos sites de bancos que já possuem essa ferramenta de simulação. Você pode, inclusive, sair com crédito pré-aprovado. Isso é bastante interessante numa discussão comercial com o corretor, com o proprietário, você já tem uma carta de crédito. Isso é importante. Então, você precisa simular o financiamento até para perceber se você consegue acomodar a parcela no seu orçamento. E sempre perguntar pela tal da CET, que eu aprendi recentemente, que é o custo efetivo total, né, Calado? Isso é importante também. Que é os juros, quanto que você vai pagar ali, né? Quanto você paga de juros é importante até para detectar onde você deve se financiar, né? Mas as pessoas estão no passo anterior ainda, né? Esquecendo quanto que elas precisam prover por mês para se financiar, né? Isso só com uma simulação que você consegue. Ótimo, então quanto deseja gastar, simule o financiamento. Terceiro ponto? Você precisa se organizar e tentar vivenciar alguns meses como se você estivesse financiando o imóvel, na prática. Tá? Aí você vai perceber que alguns ajustes no seu orçamento familiar precisam ser feitos. Tá? Alguns gastos precisam ser cortados. Tá? Mas isso é importante você fazer antes. Perfeito. Né? Caso contrário, você não paga o seu financiamento, a sua parcela mensal. Quarto ponto? Quarto ponto é conhecer os custos, né? Não só os custos do empréstimo, que é importante para você detectar onde se financiar, mas os custos cartorais, isso é sempre esquecido. Caríssimo. Né? É um você detalhe. Tocou num ponto, Calado, que quando você chega lá na parte burocrática da coisa, você toma um susto, né? Você fala, meu Deus, mas o dinheiro já acabou no imóvel, mas ainda tem mais 5 mil reais, mais não sei quantos mil reais para pagar toda a burocracia, o corretor, você tem razão. Isso, e custos de reforma. Né? Muitas vezes você compra um imóvel, precisa reformar, tem alguma coisa, né, que precisa ser feita antes. Sempre tem. Sempre tem. Imóvel novo, imóvel usado, sempre tem alguma coisa que você quer mudar, né? Isso, mesmo nos imóveis novos, né, a pesquisa que fiz aí com as dezenas de pessoas aqui, você entra na casa, você tem o desejo de mudar alguma coisa, de padronizar algo, e isso é um custo. Precisa estar previsto, senão vai impactar no seu financiamento, né, como que você consegue pagar as parcelas. Quinto ponto, Calado, quando a pessoa está procurando um imóvel, o que ela deve observar? Checar o imóvel. Né? Mas isso não é meio óbvio? É óbvio, mas ainda assim as pessoas esquecem. Não vai lá ver? Não vão. O momento da compra do imóvel é um momento emocional, né, onde você não olha com todo o cuidado. Né, e o vendedor, né, geralmente, ele incentiva, né, ele mostra os pontos positivos do imóvel. Né, e você deixa todo uma parte aí que pode gerar problemas, né, como áreas sensíveis que dão problemas de vazamento. Você precisa fazer uma busca mesmo, uma investigação cuidadosa. É isso que eu aponto também no meu livro. Se bate sol, quem quer ter o vizinho, se a rua tem segurança, se tem um monte de, sei lá, tem que ir lá, tem que ver, né, Calado? Sexto ponto. Pensar no futuro, né? Sua família vai crescer ou vai diminuir? Né? Se você já tem um filho em idade de universitário, ele pode desejar estudar fora, né, em outro estado, em outra cidade, então sua família diminui. Né? Não adianta você comprar um
um imóvel de 4 quartos se em 2 anos seus 2 filhos de 25 anos, estão indo vão embora, sair de né? casa, podem casar, exatamente. Da mesma forma, não adianta comprar um imóvel, né, de 1 quarto se você já está pensando em ter 3 filhos. Né? Calado, e o 7º último ponto, qual seria? As pessoas precisam lembrar, né, ter em mente que os rendimentos, né, nossos rendimentos sobem e descem. Né? Algumas vezes, as empresas, né, hoje em dia se fundem, outras desaparecem. É preciso ter um colchão para se preparar, né, para eventualidades. As pessoas também adoecem, enfim. Quando você planeja o seu financiamento, a sua compra de imóvel, precisa ter uma reserva para lidar com essas situações. E de quanto seria essa reserva? Você tem uma média, assim? Quanto deveria ser essa reserva? Um saldo razoavelmente seguro é 5% do valor do imóvel. Olha, então se um imóvel custa 100 mil reais... Você teria que ter uma reserva de 5 mil reais para te possibilitar arcar aí com financiamento durante alguns poucos meses. Calado, então vou fazer um resumo aqui dos seus 7 pontos, que a pessoa tem que tomar cuidado, tem que ficar atento na hora que ela for comprar imóvel. 1. Quanto deseja gastar? 2. Simule o financiamento. 3. Você tem que se organizar como se estivesse já financiando o imóvel antes de comprar o imóvel. 4. Você tem que conhecer os custos. 5. Checar o imóvel, tem que ir lá conhecer o imóvel. 6. Você tem que pensar no futuro, se você vai usar todos aqueles dormitórios ou não. E o 7º e o último, você tem que ter um colchão financeiro, você está falando aí mais ou menos 5% do valor do imóvel. Exatamente. Isso? Agora imagina alguém que vai comprar entre 1 e 2 imóveis a vida inteira, se antes da compra ela já vai saber tudo isso. Sensacional. Você entregou o caminho das pedras para o internauta. Exatamente. Luiz Calado, muito obrigada por ter vindo à Economia. A gente se encontra numa próxima entrevista. Eu que agradeço, Anny. Obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista super interessante, super bacana aqui no All Economia. Dessa vez a gente falou sobre o que você deve fazer quando você estiver pensando em comprar um imóvel. Eu te encontro num próximo bate-papo. Até lá.